O ator Flávio Miliaccio estava com 85 anos de idade quando tomou uma atitude extrema no ano de 2020. Com seu grande talento, o ator pôde esconder sua tristeza com a gradativa perda de audição, a falha da visão e da memória. Trilhar o caminho para a perda da autonomia foi o script real que o deixou com dores emocionais e por isso decidiu por sair da cena da vida. Em todas as camadas da nossa sociedade, podemos constatar cenas de falta de respeito e cuidado com o idoso. Em algumas situações, são tratados com deboche, descaso, falta de paciência, ataque violento e exploração financeira por parte, muitas vezes, de familiares com pessoas que carregam a história de um tempo vivido. Muitos jovens, cheios de vigor e energia, acreditam erroneamente que o mundo é dominado apenas por eles, que os mais velhos não passam apenas de dinossauros. Com os recursos tecnológicos que temos hoje, o jovem realmente domina todos os meios digitais, mas isso não é algo concernente apenas a eles. Devagar também se chega em algum lugar. E carregar um histórico de sabedoria é algo bem valioso. É importante saber que só se alcança a velhice quem se estende pela vida. O jovem de hoje será velho amanhã e sentirá na pele enrugada os desafios impostos pela avançada idade. Aqui no Brasil é feio envelhecer. Como o idoso é tratado em outras culturas? Você tem essa curiosidade? Então fica aí que eu vou te contar algumas delas. A Organização das Nações Unidas, ONU, considera que a pessoa começa a ser idosa a partir dos 60 anos de idade. Nos Estados Unidos, um idoso é definido como alguém que tem acima de 65 anos. Na Nova Guiné, qualquer pessoa acima de 50 anos ou mais é considerada Lapum, que significa pessoa velha. Para reconhecer as contribuições do idoso em nossa sociedade, foi instituído pela ONU o Dia Internacional do Idoso, comemorado em 1º de outubro. No Japão, segundo dados divulgados recentemente pelo Ministério de Assuntos Internos e Comunicações do país, o número de pessoas com mais de 80 anos ultrapassou pela primeira vez a taxa de 10% da população total do país, que segue com a maior taxa de idosos no mundo. Já a população com mais de 65 anos de idade representa 29,1% e é também a maior taxa do mundo. A Itália com 24,5% e a Finlândia com 23,6%. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, essa taxa é de 10,5% no Brasil. O idoso é muito respeitado na tradição judaica. É ele que possui a experiência e o conhecimento e sabe que deve transmitir para seus descendentes. Para uma criança judia, a palavra de um idoso é sinônimo de respeito e obediência. Ao enviuvar, depois do ritual de 7 dias de rezas, os filhos e o idoso irão decidir juntos como será seu futuro. Há casos em que o filho pode se mudar para a casa do pai ou da mãe. Não há regra, é uma decisão coletiva, respeitosa e amorosa. A relação dos avós com os netos é sempre muito próxima, a começar pelos encontros semanais do Shabat, que costumam ocorrer na casa dos avós e também pela importância da transmissão da tradição judaica para as crianças. A China, o Japão e a Coreia seguem, em sua maioria, a doutrina de Confúcio, que foi um filósofo chinês nascido provavelmente no ano de 552 a.C. Confúcio enfatizou muito a estabilidade social e a hierarquia, fazendo com que, na cultura do idoso, eles estivessem no topo das prioridades familiares e sociais. Na cultura japonesa, a tradição é cuidar bem e reverenciar os idosos. Eles consideram que a velhice traz sabedoria. Isso se dá devido à educação milenar, em que a dignidade e o respeito são valores cultuados por eles. Os mais jovens têm orgulho de sacrifícios realizados pelos idosos em benefício da família. E é comum que os anciãos da família sejam consultados antes que qualquer decisão importante seja tomada. O aniversário de uma pessoa idosa é festejado de forma solene. O homem, ao completar 60 anos, na cultura do idoso, ganha o direito de usar blazer vermelho, que é a cor dos deuses. Karenki é o nome da celebração que marca o rito de passagem para a velhice. No país do sol nascente, não se pergunta a idade de uma mulher jovem, mas se pergunta a idade de uma idosa, que responderá com orgulho ter mais de 70 anos.
A Coreia do Sul ainda aprende a lidar com seus idosos. O país tem baixa taxa de natalidade e a tendência é que em 2060 o número de pessoas acima de 65 anos represente 40% da sua população. Por lá, a aposentadoria não é um direito universal e só foi criada na década de 1980, com um valor atual de $250, o que corresponde a aproximadamente R$ 1.210. Se o filho de um idoso tem uma renda que lhe possibilite sustentá-lo, esse idoso não terá direito ao benefício. A China, que tem mais de 178 milhões de idosos, em 2010 precisou criar a Lei do Direito dos Idosos, que obriga os filhos a visitarem os pais com frequência, independentemente da distância que moram. Para os filhos que desrespeitarem a lei, a punição é severa, varia de multa e pode levá-los à prisão. Essa foi a forma encontrada para amenizar o caso de abandono e isolamento de pais idosos. A lei determina também que os idosos jamais sejam renegados e sejam zelados até mesmo nas suas necessidades espirituais e mentais. Lá também é comum encontrar casos nos quais os avós criam os netos, enquanto os pais vão ganhar dinheiro nas grandes cidades. Na França, o artigo 207 do Código Civil daquele país, criado no ano de 2004, exige que os filhos adultos mantenham contato com seus pais idosos. A lei foi aprovada de acordo com o artigo da DWIC em resposta a um estudo que mostrou uma alta taxa de suicídio de idosos na França. Na Índia e no Nepal, a tradição tem sido do casal recém-casado morar com a família do noivo, o que é chamado de arranjo patrilocal. Mas, de acordo com a pesquisa de desenvolvimento humano da Índia, da Universidade de Maryland, os deslocamentos de forças econômicas estão redefinindo padrões de residência. Como parte desses países estão se urbanizando, os filhos estão se mudando para bem distante dos seus pais. Os governos indiano e nepalês estão desenvolvendo programas estatais de cuidados a idosos. A palavra Mizii em Quichua e Li, falado em muitas partes da África, é um termo usado por falantes mais jovens para comunicar o alto nível de respeito com os mais velhos. No Japão, o sufixo san é usado frequentemente para anciãos e revela a profunda veneração da nação para com o mais velho. A palavra havaiana kopuna significa anciãos, com a conotação adicional de conhecimento, experiência e especiais. Avós havaianas são reverenciadas por seu conhecimento único e habilidade em criar colares ornamentados e acessórios de penas. Certas sociedades atribuem poderes mágicos para os idosos. O povo Aurani do Equador acredita que os xamãs idosos, chamados de mengatóis, são dotados de poderes mágicos. Na Turquia, de acordo com as normas de comportamento local, para expressar respeito às pessoas mais velhas, é costume beijar a mão delas e depois encostá-la na testa. Nas tribos indígenas do Brasil, os idosos são considerados parte produtiva da comunidade, mantendo suas tarefas e participação nas atividades em prol da tribo. A cultura oral é muito presente nessas tribos, pois são os anciãos que carregam consigo a lembrança de suas crenças, tradições e valores. E para finalizar o vídeo, eu deixo aqui uma frase atribuída ao filósofo Confúcio. Vou inverter a ordem. Estuda o passado se queres prever o futuro. Para você, um grande abraço e até a próxima. Tchau!